Muito bem, pessoal. O módulo 12, que trabalha com o gênero textual jornalístico, é um módulo assim introdutório, tá? Em que a gente procura trabalhar com vocês uma ideia ainda muito vaga, mas muito introdutória em relação ao que seriam esses chamados gêneros textuais jornalísticos. A intenção aqui é mostrar passo a passo para vocês quais são esses principais gêneros que são trabalhados ao longo de todo o ensino fundamental 2 e especificamente a notícia que vai se transformar, né, no carro-chefe na produção textual de vocês no finalzinho desse segundo bimestre, tá? Então, o objetivo para a gente trabalhar conforme o material de vocês significa os gêneros textuais de âmbito jornalístico em uma estrutura convencional desse texto, é chamada pirâmide invertida, que a gente vai falar no finalzinho desse módulo aqui para vocês, tá? As habilidades, a gente trabalha fundamentalmente com duas, que é analisar e utilizar as formas de composição desses gêneros jornalísticos e a aplicação desses gêneros no dia a dia, tá? Então, quando a gente começa na página 166, tá? A gente nota aqui, mostrando para vocês, quais são esses principais gêneros jornalísticos e que eu queria comentar algum deles rapidinho com vocês, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui nessa primeira leva, deixa eu colocar aqui, ó, esses 4 primeiros aqui. As notícias, as cartas do leitor, os editoriais e os artigos de opinião. As notícias, elas costumam ser justamente o carro-chefe, porque a gente trabalha a notícia em cima de uma organização muito simples a partir de um fato. E para isso nós vamos verificar nos módulos posteriores como que essa notícia é articulada em torno do conceito de reportagem. Tá? Então nós vamos fazer uma divisão entre o que é notícia e o que é reportagem. Isso trabalhando dentro de um embrião muito sólido em relação ao fato. Tá? Cartas do leitor é uma seção que existe fundamentalmente em jornais impressos, mas que com o andar da tecnologia, a carta do leitor foi trocada muito por questão de envio de WhatsApp, textos mais concisos, textos mais objetivos. O editorial é um texto que a gente infelizmente não trabalha no 6º ano, porque o editorial tem um cumprimento de ser a voz do editor, a voz de quem comanda a edição daquele jornal, que seria uma opinião fora a parte daquele que escreve. Então, o editorial nada mais é do que a posição do veículo de informação em relação a um determinado fato. Mesmo que seja uma pessoa que esteja escrevendo, não é ela que expõe esse ponto de vista. O 4º item é o artigo de opinião, que é muito mais trabalhado em séries como o 8º e 9º ano, para poder justamente articular um conceito de construção de argumento, que ainda não é a nossa linha ainda com vocês no 6º ano. Outras linhas, conforme nós vamos vendo à medida que eu vou passando, são horóscopos e charges. O horóscopo é uma questão muito mais voltada para a parte de entretenimento. Então, necessariamente, como trabalho com uma questão de astrologia, que é uma coisa um pouco fora parte do conceito do texto jornalístico, a gente deixa o horóscopo sempre numa linha mais de segundo plano, assim como as charges, que são a parte mais de ilustração desse tipo de texto, ok? A parte mais densa, conforme nós estamos vendo aqui, as 4 últimas, nós temos aqui reportagem. Deixa eu só elevar um pouquinho aqui para a gente poder analisar. Um minutinho só. Deixa eu poder voltar aqui. Aqui, ó. Deixa eu botar para a gente poder verificar bem. Reportagens já seriam, na verdade, textos muito mais bem trabalhados do que necessariamente a notícia. Porque se eu tenho na notícia um tipo de texto mais conciso, a gente chama de pílula, inclusive, que é um texto bem pequenininho, que a intenção é justamente mostrar o fato, a reportagem não. Então, na reportagem, você faz um apanhado muito mais completo da notícia, você pega a notícia e cresce ela. Por quê? Porque você consegue reportar, melhor dizendo, a fala de uma pessoa que participou, você consegue colocar entrevista, você consegue analisar dados de pesquisa, você veicula uma orientação maior da análise do fato. Então, a maior diferença entre notícia e reportagem, a notícia se limita muito no plano inferior. Ela apenas mostra a informação e coloca lá os 5 itens que nós vamos ver a partir da semana do módulo 13. E a reportagem não, ela pega aquela informação centrada e cresce essa informação por conta do nível informativo. E dentro dessa reportagem pode ser que existam as entrevistas, tá? Porque aí nas entrevistas você pode fazer 2 modalidades de entrevista. A entrevista escrita e a entrevista oral. Geralmente jornal escrito, por razões óbvias,
vai na entrevista escrita, embora a gente conheça muito mais a modalidade da entrevista oral. E fundamentalmente a entrevista, como ela trabalha com essas duas modalidades, tanto a organização do texto escrito quanto a organização do texto oral vai partilhar de duas visões distintas desse tipo de texto, tá? Crônicas. As crônicas, aí é um pouquinho diferente, porque a crônica ela tem uma construção um pouco distinta em relação à proposta de um texto jornalístico. Porque a crônica ela tem um ar de texto literário. Então, em alguns momentos, a pessoa que está fazendo a crônica tem a impressão de que se trata de um texto meramente literário. O problema é que a crônica ela trabalha uma construção literária dentro de um assunto do dia a dia. E por trabalhar com um assunto do dia a dia, a crônica se transforma num texto jornalístico. Tá? Então, a diferença da crônica para uma notícia, por exemplo, a notícia ela mostra ali de fato tudo o que está acontecendo. E a crônica, ela também mostra o que está acontecendo, só que aí você tem uma diretriz voltada para uma linha mais narrativa, para uma linha mais literária. Muito interessante, é um texto muito bacana da gente aprender. E os classificados, assim como tem no horóscopo, os classificados são uma seção um pouco à parte da questão do texto jornalístico, embora a gente tenha associado ao longo do tempo, entendido que classificado faz parte de uma editoração de um texto jornalístico. Embora a gente, quando tiver que trabalhar o texto classificado, nós vamos ver que necessariamente isso não precisamente acontece no texto, ok? Então aqui, ainda seguindo o material de vocês, depois de ter feito essa explanação sobre os chamados gêneros jornalísticos, a gente verifica, por exemplo, aqui, uma veiculação de uma notícia retirada do portal G1, tá? Que menciona o seguinte. Então deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. Beyoncé e Adele lideram indicações para o VMA 2016, premiação da MTV. Isso aí seria um título. A gente vai verificar mais à frente que as notícias também precisam ter a constituição de um título. Embaixo nós temos um subtítulo, que é uma espécie de chamada daquilo que está sendo anunciado. O evento será 28 de agosto em Nova York, no Madison Square Garden. Cantora americana conseguiu 11 indicações. Inglesa foi lembrada 8 vezes. Essa chamada é que dá a deixa para que a gente possa observar como que é feito o procedimento da construção da notícia. Então aqui eles colocaram a informação, conforme vocês estão vendo, tá? Tá a divisão em parágrafos, essa divisão vai ser vista por nós quando estivermos trabalhando no módulo 3, a construção da notícia, que eu volto a dizer vai ser o texto gerador do final desse bimestre. Queria chamar a atenção para o nível de linguagem que é utilizado, porque se trata de uma linguagem completamente é uma linguagem formal, no intuito de mostrar a objetividade do fato. Como, por exemplo, vocês vejam aqui nesse terceiro parágrafo. Tá? A Adele ficou em segundo lugar em indicações, foram 8. 7 delas pela famosa música Hello, que já tem mais de 1 bilhão e 600 milhões de visualizações, o quinto mais visto na história do YouTube. Então você vê que a intenção do camarada que escreve a notícia é meramente informar ao leitor sobre aquilo que ele está noticiando, no caso. E assim como também tem na reportagem, a notícia também costuma trabalhar com a indicação, conforme vocês estão vendo aqui, deixa eu me jogar um pouco para cá, tá? Com a indicação aqui da imagem, tá? Que é a fotografia, e vocês percebam que a fotografia tem a legenda, aqui do ladinho, tá? Conforme está mostrando aqui o cursor, e vocês têm aqui o crédito da imagem. Então tem o crédito da imagem, tenho a legenda e tenho a notícia. Na verdade, a notícia é a compactação do fato. Você informa aquilo que está acontecendo, tendo às vezes, ou não, depende muito da notícia, uma base de fotografia para poder te orientar no sentido do que você está lendo. Tá? E daí o nosso material ele vai distribuindo a ideia, mostrando justamente aquela questão que eu mencionei para vocês, que está no finalzinho da página 167, que é o seguinte, que seria muito interessante vocês marcarem depois no livro de vocês. Isso é determinado, está aqui, ó. Isso é determinado pelo emprego, ok? Deixa eu aqui colocar um negocinho aqui para vocês, ver se a gente consegue fazer uma gracinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso é determinado pela predominância da objetividade textual, ou seja, no texto jornalístico, de um modo geral, a intenção é você mostrar o que de fato está acontecendo no fato e colocar em evidência o assunto. Por isso que o texto é sempre feito na terceira pessoa. Então isso é um traço interessante para a gente já se acostumar em relação aos próximos textos que nós iremos produzir. Todos os textos jornalísticos, em sua grande maioria, diria eu, são todos, a maioria feito em
terceira pessoa do discurso, porque a intenção justamente é informar sobre alguma coisa. Aí aqui tem uma seção de um texto que nós comentamos com vocês, que é a chamada Carta do Leitor. Carta do Leitor acontece basicamente em jornais impressos. Na parte mais daquela linha diagramada do jornal online, que são os jornais que a gente vê na internet, essa seção já é mais voltada para a parte dos comentários, que seria mais uma ideia de manter uma interação entre quem está lendo o texto e quem está publicando a notícia. Tá? Então aqui vocês vejam que tem todo um direcionamento de carta, tem a chamada saudação inicial, né? Senhores editores e senhores diretores e editores. Constituiu-se motivo de muita alegria para mim a circulação no final da tarde, no Jornal Correio da Tarde, uma importante página de jornalismo escrito no Rio Grande do Norte, excelente reportagem. Veja que a pessoa aqui está fazendo um texto diante daquilo que a determinada notícia no jornal passou para ele. Então ele escreve para a redação do jornal para transferir essa satisfação ou a crítica de determinada notícia que teria sido veiculada pela mídia. Tá? Então, a carta do leitor, ela não informa necessariamente sobre alguma coisa. A intenção da carta do leitor não é informar um fato, conforme está escrito aqui, mas você expressa uma opinião acerca do que foi veiculado no jornal. Tá? Então, dependendo do que foi veiculado no jornal, a carta do leitor funciona como esse intercâmbio, esse mecanismo de comunicação entre quem escreve o fato, quem relata o fato, que é a empresa jornalística, no caso, e quem verifica, analisa e lê o fato, que no caso são os leitores. Mas carta do leitor, geralmente a gente trabalha com vocês em séries um pouco mais avançadas, quando a gente passa a trabalhar o chamado texto epistolar, que é a carta. Então a nossa intenção maior por enquanto é chamar a atenção de vocês para dois aspectos. Primeiro, qualquer situação pode se transformar numa notícia. Notícia é você retratar a situação tal qual você está observando, sem se meter, obviamente, em absolutamente nada, porque a linguagem é objetiva e o texto é sempre escrito na terceira pessoa. Tudo bem? Agora, a pirâmide invertida, que é justamente uma das metas cumpridas nesse nosso trabalho, nesse módulo com vocês, é o seguinte: a pirâmide invertida é uma técnica de progressão textual, muito usada em notícias e reportagens. Quando nós trabalharmos no próximo módulo com notícias, isso vai ficar muito mais claro para vocês, tá? Que é quando você ordena a importância da notícia, tá? De acordo com o nível de importância dela. Ou seja, as informações mais relevantes, as informações mais importantes, elas devem aparecer no início do texto e as secundárias devem estar no final dele. Então, na hora que a pessoa monta a informação, tanto para a notícia quanto para a reportagem, ela usa essa técnica aqui que está aparecendo nesta pirâmide que vocês estão vendo aqui. Tá? Primeiro você lança as informações mais importantes, isso quando você constrói a notícia, o corpo da notícia, o texto. Então você coloca em primeiro plano, que são os parágrafos de cima, tá? A informação mais importante, depois você vem com a informação menos importante e finaliza com as informações secundárias. Então, na hora de você botar um pedacinho de papel na mão, uma canetinha para relatar o que você vai redigir enquanto notícia, todos os jornalistas, todas as pessoas que lidam com o texto trabalham com esse detalhe aqui, tá? Então você tem as informações mais importantes com menos detalhes. Eu queria chamar a atenção desse detalhezinho aqui, ó, com menos detalhes, para você chegar no topo da pirâmide invertida com informações secundárias, que são aquelas informações mais irrelevantes, mas são justamente elas que requerem mais detalhes. Então, essa pirâmide que vocês estão assistindo aqui no final dessa página, que é a página 168, conforme a orientação aqui, no final dessa página 168, vocês vão verificar que toda informação que nós fizermos dentro da produção do nosso texto, seja em notícia, seja em reportagem, todos eles vão trabalhar exatamente desta forma como vocês estão vendo, que é, primeiro colocar as informações mais importantes e, por fim, citar as informações secundárias, ok? Então, para a gente poder dar uma finalização nesse breve material, para vocês mais ou menos terem noção do que é trabalhado realmente nesse nosso módulo, tem uma situação, problema aqui, que o material lança no sentido de fazer com que a gente perceba uma reflexão acerca de um fato que é bastante comum e discutido. Afinal de contas, o jornal impresso, o jornal de papel, ele vai acabar?
Vejamos, aqui tem uma charge, que conforme nós falamos, é um elemento que acontece também muito no texto jornalístico, e essa charge discute o seguinte. Vamos lá. Como vamos embrulhar peixe no futuro? Ela está com um tablet. Não haverá peixe no futuro, seu alienadinho. Ou seja, parte do princípio que no futuro, não havendo peixe, consequentemente não terá utilização a folha do jornal. Aí tem informação aqui. O jornal publicado em papel, depois de perder o status de principal meio de informação de notícias recentes, e isso a gente nota com o passar do tempo a troca do material impresso pelo material digital, é geralmente usado para embrulhar peixes vendidos em peixarias e feiras, além de outras mercadorias. Nesse cartoon, conforme nós lemos, o jornal impresso é apresentado como um suporte de comunicação em extinção, dando lugar ao local digital. O que a gente deve pensar aqui é o seguinte, será que realmente vai ter a troca do material impresso pelo material digital? Será que as pessoas que têm acesso ao material digital realmente fazem uso desse material digital para poder conferir as informações do dia a dia? Será que o jornal impresso e o jornal digital estão perdendo espaço para as chamadas mídias digitais, muitas das vezes vistas em redes sociais como Facebook e Instagram? Então a gente tem percebido que o jornal, não só o impresso, mas também o digital, tem, a cada dia que passa, perdendo um pouco mais o seu espaço, porque a notícia hoje ela é imediata, ela não é nem investigativa. A notícia acontece, alguém relata, divulga, propaga e está aí a informação passada. Então, isso é uma questão para a gente pensar e nós vamos discutir muito isso quando estivermos trabalhando com vocês esse material em sala de aula, ok? E por fim, a conclusão de todo o capítulo, tá? Que a gente finaliza, inclusive, esse nosso módulo de gravação. Nesse módulo a gente verificou como que acontecem alguns gêneros textuais, dando ênfase principalmente aos dois que vão sublocar essa ideia da aula de hoje, que seriam a notícia em primeira escala e a reportagem numa escala mais à frente. Ok? Então esses textos, notícia, reportagem, entrevista, editorial, carta do leitor, artigos de opinião, classificados, horóscopo, charge, cartoon, tudo isso compõe a linha de composição de um texto jornalístico. A gente espera que nós, ao longo de todo o ensino fundamental 2, trabalhamos, se não todos, a grande maioria deles. Mas isso não implica dizer que seremos jornalistas no futuro. Talvez, se isso desenvolver em vocês, seria uma muito boa. Tá? O conhecimento desses gêneros revela essa pluralidade porque o texto jornalístico ele não se limita apenas na intenção de mostrar que existe apenas notícia e reportagem. Tá? Tanto impresso quanto digital, que é a discussão que nós fizemos aqui sobre essa questão do futuro do jornal impresso. Além disso, verificamos no final dessa análise a pirâmide invertida, que é justamente a técnica utilizada no conceito de você viabilizar as informações mais relevantes no topo da informação, para, à medida que você vai escrevendo, chegar ao final mostrando as informações menos relevantes, que é justamente isso que orienta o sentido da formação do nosso texto. No mais, a gente vai trabalhar a parte prática, que é o aplicando conhecimento e o desenvolvendo habilidades, quando estivermos com vocês em sala de aula. Portanto, tenham já o nosso material separado, está aí a maneira de vocês observarem como que nós vemos essa explanação teórica acerca do material que é oferecido para vocês, como esse novo módulo de trabalho, no caso, especificando, deixando muito claro, que não tem a intenção de trabalhar a notícia, a gente não está trabalhando a análise da notícia, a gente está trabalhando apenas as características gerais desse gênero jornalístico com vocês. Tudo bem? Então, assistam ao vídeo, prestem atenção no materialzinho e quando nós estivermos na nossa aula digital, nós vamos trabalhar passo a passo de novo isso com vocês e resolvendo juntos em sala de aula as duas sessões que nos são oferecidas, tá bom? Um abraço, gente. Até lá então.